Gênesis capítulo 1 e os versículos de 3 até o 5. Esta narrativa fala o seguinte: E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. No versículo 3. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Este é um dos versículos mais emblemáticos da Bíblia e pode ser interpretado de várias formas, dependendo da perspectiva teológica, da condição espiritual ou até científica da pessoa que busca entender. Destacando esta narrativa, podem-se entender: a primeira é a palavra criativa de Deus. Este versículo destaca o poder da palavra divina, onde a própria Bíblia afirma em várias passagens que isso é uma realidade. Citando uma delas, Salmos 33, 9, pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Deus cria simplesmente declarando, enfatizando sua autoridade absoluta e o caráter sobrenatural da criação. A segunda é a luz como ordem no caos. A luz representa um símbolo da ordem, do conhecimento e da bondade de Deus, que acaba com o caos inicial, descrito no versículo anterior. No contexto do relato da criação, a luz representa o estabelecimento de ordem sobre o estado caótico da terra, que era desolada e vazia. Então a luz é o primeiro passo para organizar a terra e torná-la habitável. Terceiro é a luz como a presença de Deus. Deus é luz, como a manifestação da sua presença a terra foi iluminada. Isso é reforçado em outras partes da Bíblia, como exemplo em 1 João 1, 5, que afirma: Deus é luz, e nele não há trevas. Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Este ato de criar luz e separá-la das trevas simboliza a separação entre o bem e o mal, entre a revelação divina e a ignorância. Esse é o princípio da estrutura moral e espiritual no universo, assim se aplicando na Terra. Luz antes do Sol. Curiosamente, a luz é criada antes das fontes celestes como o Sol e a Lua, descritas no quarto dia. Isso sugere que essa luz inicial não é a luz física convencional, mas algo mais profundo, como a iluminação espiritual ou um elemento primário necessário para a vida. Paralelo com Cristo. Com toda a certeza esta luz é o próprio Deus, Cristo. Esse versículo tem uma prefiguração de Jesus Cristo, que é chamado de a luz do mundo. Como por exemplo, em João 8:12. Isso reforça a ideia de que a luz de Gênesis 1, 3 representa mais do que um fenômeno físico. Essas interpretações mostram a profundidade e a riqueza do texto, abrindo caminho para reflexões espirituais e filosóficas sobre o papel de Deus na criação e na manutenção, não só da Terra, mas de todo o universo. Versículo 5. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Deus fez separação entre as trevas, chamada de tarde, que é a parte escura, ou a noite, e a luz, chamada de manhã, que é a parte clara do dia, e Deus chamou as trevas noite, a luz dia. As contagens dos dias, na Bíblia, são feitas com as duas partes de cada dia. Quando a Bíblia se refere à tarde significa a parte escura do dia, que é a noite, e a manhã, idem a parte clara do dia primeiro, o segundo, o terceiro, e assim os demais dias, completando assim um ciclo semanal. É desse modo que Deus conta os dias. O dia começa e termina ao pôr do sol de cada dia, ou seja, o primeiro dia da semana termina ao pôr do sol do domingo, começando assim a noite da segunda-feira. A noite é a primeira parte do dia. No livro de Daniel, este profeta faz uma profecia de que surgiria na terra um poder que viria e tentaria mudar as ordenanças de Deus, onde se lê: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. Foi justamente este poder que mudou o modo de como se contam os dias hoje. Conta-se agora de meia-noite a meia-noite. Assim a contagem e separação dos dias são feitas pela contagem das horas e não pelo fenômeno físico de noite e dia. E deste modo também, os calendários foram alterados. Até o próximo estudo. Se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu gostei, caso tenha alguma pergunta ou sugestão, faça nos comentários.